Estamos ao vivo a mais uma live aqui do Ultra4Pet. E hoje não, sempre as lives do Ultra4Pet, elas são destinadas a médicos veterinários e estudantes de medicina veterinária. Então, hoje nós vamos falar sobre os desafios, né, da avaliação pâncreas, adrenais e linfonodos. Então, eu quero saber aqui a sua opinião, né, a sua opinião sobre qual é o seu maior desafio, né? O seu desafio é o quê? Né? Eu quero saber a sua votação. São as adrenais, o pâncreas, o linfonodo, né? Atualmente. Por que eu falo atualmente? Porque eu já tive mais desafios nas adrenais, depois eu achei que é o pâncreas. Linfonodo, eu acho mais dos três, eu acho mais fácil, tá? Mas isso vai de cada um, tá? Quero até saber de vocês qual é o seu maior desafio atualmente, porque as coisas mudam, né? As coisas vão mudando. A Gislaine, pâncreas e adrenal direita, vamos falar sobre isso, então. Vamos falar. A Marina aqui falou linfonodos. O segredo, já vou revelar o segredo dos linfonodos. O segredo dos linfonodos é você saber sobre os vasos, porque os linfonodos vão estar sempre perto dos vasos, então se você souber o vaso que está ali, é mais fácil de você identificar qual é o linfonodo, tá bom? Então, por isso que quando a gente vai aprender de linfonodos, a gente vai aprender um pouco sobre vasos, tá? Aqui, a adrenal direita tem uns pacientes que parecem impossível, é porque existem técnicas para cada porte de paciente, tá? E realmente, a adrenal direita era mais difícil que a esquerda, isso, né, eu acho que é até incontestável, tá? Aqui o Ivan falando linfonodos e pâncreas. Pâncreas realmente pâncreas e linfonodos. Então tá. Então vamos lá. É bom saber, porque aí eu vou lembrando de algumas coisas conforme vocês vão falando, desafios de vocês. Eu vou lembrando de algumas orientações aqui para passar para vocês, tá bom? E na ultrassonografia a gente tem dois desafios, né? O primeiro desafio que a gente tem é saber encontrar corretamente as estruturas. Esse, eu acho que é a preocupação de todo ultrassonografista que está começando, né? Ai, será que eu estou encontrando todas as estruturas, tal, né? Eu acho que é a primeira. E depois vem a preocupação, e aí? O que eu vou fazer com essa informação, né? E, na verdade, a gente tem que pensar nesses dois desafios ao mesmo tempo. Não dá para primeiro se preocupar com um e depois com o outro. Os dois, se você já trabalha com ultrassonografia, né, tem que ser os dois. Né? Os dois tem que estar em conjunto aí no seu aprendizado. Então, vamos aqui falar o pâncreas. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Isso, Ivan. Pâncreas é facilmente confundido com mesentério, é muito fácil isso acontecer. E eu vou passar algumas orientações para evitar isso daí. Então, aqui, a Juliana de 20 anos atrás, né? E aqui, o que mudou, né, durante esses 20 anos, né? Então, no ultrassom, eu lembro, né, que no meu começo, o pâncreas, ele era caracterizado só se estava alterado, né, devido aos aparelhos que a gente utilizava. Mas, né, muita coisa mudou em relação aos aparelhos, né? Então, devido à melhoria dos equipamentos, o pâncreas, ele começou a ser caracterizado na maioria dos exames. Então, o pâncreas normal a gente consegue caracterizar. Antigamente, não. Então, tem que acompanhar aí essa evolução, né? E o que não deve mudar, independente dos anos passarem, a necessidade de você rever a anatomia. Eu falo, a gente não aprende somente uma vez. Eu falo isso porque eu mesmo, depois de muitos anos, eu fui rever a anatomia para o meu exame ficar melhor. Então, quando você revê a anatomia, o seu exame ele fica melhor, tá? E você tem que ter uma avaliação sincera consigo mesmo. Será que eu estou avaliando de forma correta? Eu falo isso porque, assim, cada um é cada um, tá? Mas eu vou falar do meu começo, né? Eu achava que sabia
avaliar, por exemplo, as adrenais. Eu achava que sabia achar as adrenais, e eu vou explicar que não era bem assim, né? Então, em relação ao pâncreas, quando começou a falarem que a gente consegue identificar ele agora, né, com esses novos aparelhos, a gente consegue identificar. E como a gente não identificava antes, a gente tem que rever a anatomia para saber se tá, né, não está confundindo com o mesentério. É muito fácil disso acontecer. Eu vou, inclusive, mostrar imagens aqui para vocês, tá? E eu sempre falo, para quem me assiste, eu sempre falo, quem não me assiste não sabe disso, né? Quando você medir o pâncreas, pense, tá? Pense, se fosse um vídeo sobre pâncreas, você teria orgulho da sua medida? Você fala, não, tô tranquilo, minha consciência tá tranquila, vou deitar na travesseira assim, era o pâncreas mesmo, né? Você tá com sua consciência tranquila que era o pâncreas, né? Porque a gente vê umas fotos aí, às vezes, porque assim, por fotos não dá pra gente ter certeza, mas tem umas fotos que realmente a gente fica, será que é mesmo? Não sei, né? Não dá pra dizer com certeza. Vou passar esse vídeo aqui, aí eu quero saber. Aqui é o pâncreas, quero saber de vocês. Se vocês acham que aqui é o pâncreas. Vou passar de novo. E lembrando, né, quem compartilhar que está assistindo essa live, a gente vai montar um mapa mental. E lembrando, né, assim, compartilhar, tem que marcar o Traforpet, e se você tiver o perfil fechado, tem que me mandar um print lá no Instagram, porque senão eu não consigo saber que você fez isso, tá bom? E aí? O pâncreas está aí. Vamos ver se temos opiniões. E não tem problema colocar opinião aqui, porque aqui não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Se você acertar, se você errar, né? Aliás, só aprende mais quem participa, tá? Porque quem participa vai lembrar mais, né, do aprendizado, tá bom? Bueno. A Buena tá falando aqui, ó. Às vezes, não sei se estou vendo mesmo pâncreas, mas eu vou explicar como você vai ter certeza. Aqui a Gabriele tá falando que não viu. Aqui eu não sei o seu nome, tá escrito Recortes Filosofia, tá falando que não é topografia. Então, vou explicar por que não dá para ter certeza. Tá bom? Deixa eu... Por esse vídeo, eu não posso falar nem que sim e nem que não. Por quê? Eu tô vendo uma alça, tô vendo aqui, ele é muito parecido com o pâncreas aqui. Aqui é o mesentério, tá? Mas por que eu não posso falar nem que sim nem que não? Primeiro, não sei que alça que é essa. Teria que me mostrar se essa alça é o doneiro descendente. A gente tem que ter referências anatômicas para poder afirmar algo. Então, aqui eu não consigo afirmar, né? Não consigo afirmar. Então, para afirmar, tem que ter referências anatômicas. E quais são as referências anatômicas do pâncreas? Por exemplo, o lobo direito é o duodeno, né? O corpo, ele fica ventral à porta, né? Então, e o vaso, né? Estou falando do vaso. Então, tem que saber a localização da veia à porta. Eu falo que aprender sobre os vasos, os principais vasos, te auxilia em muita coisa na ultrassonografia, tá? E o lobo esquerdo, né, ele fica ali, tem uma diferença, né, do cão e do gato, o lobo esquerdo, mas é basicamente ali caudal e estômago, mas tem uma diferença de cão e de gato, porque o gato é um pouco mais comprido, o lobo esquerdo, tá? E como superar, então, o desafio do pâncreas, né? Fazer uma autoanálise sincera, você tem que ser sincero com você mesmo. Assim, você tem que ter certeza que você tá vendo o pâncreas. Você não pode dizer, eu acho que é, aí tá parecido. Não,
Você tem que ter certeza. E como você vai ter certeza? Com as referências anatômicas. Se você tiver as referências anatômicas, você vai ter certeza que é o pâncreas, né? E você fazendo essa análise sincera consigo mesmo, você vai conseguir buscar orientações para a sua melhoria contínua. Eu falo que eu mesma, eu achei que quando eu tive as minhas... Às vezes eu nem sabia que eu não sabia, tá? Tem essa ainda. Às vezes a gente não sabe que a gente não sabe, tá? E quando a gente não sabe que a gente não sabe, a gente demora mais ainda para buscar orientações, né? E hoje em dia, vocês têm uma facilidade incrível. Eu não tive essa facilidade de fazer um vídeo, enviar para alguém e falar, olha, aqui eu tô vendo pâncreas, né? Entendeu? Então, hoje em dia, vocês têm menos desculpa do que eu, tá? Então, hoje em dia, né, vocês têm mais ferramentas para esse melhoramento dos exames, tá? Então, orientação, né, é no cão. Assim, eu tô falando de uma orientação do que serve para mim, algo que eu quero deixar aqui bem claro também, né? Eu não gosto de, ai, da verdade, essas coisas, ai, o que ela falou né, tem que ser do jeito que ela falou. Eu vou falar o que serve para mim. Aí você testa para você, aí você serve para você. E por que eu vou falar isso? Por que eu tô falando isso? Porque eu vou explicar exatamente sobre isso na parte de adrenal. A diferença de uma orientação que eu tive, que não deu certo para mim, e eu tive uma outra orientação que deu certo para mim. Então, por isso que eu falo, o que eu estou passando aqui para você é algo que deu certo para mim. Você pode testar e verificar se dá certo para você dessa forma, tá? Enfim, então é isso que eu quero deixar claro, tá? Então, no cão, eu começo pelo corpo, né, que ele é ventral à porta, e eu vou caudalmente ali, acho o duodeno, e eu vou achando o lobo direito, tá? E não esqueça de procurar o lobo esquerdo no cão também, tá? Porque às vezes, algumas vezes tem alteração no lobo esquerdo e não tem no direito, tá? Não deixa de fazer isso. E no gato, né? No gato, a literatura fala, né? Para que o lobo esquerdo ele é o mais fácil, né? Então, é por isso que você só vai buscar o lobo esquerdo, né? Então, o gato, eu acho, a minha opinião, quero até saber a opinião de vocês. O gato, eu acho o pâncreas mais fácil do que o do cão. O gato eu acho muito mais bonitinho, muito mais definido. O gato, eu acho que a chance de você errar no gato é menor do que a do cão, tá? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Ah, por isso que é recorte de filosofia, né? Eu só sei que nada sei. Se a gente pensar assim, né, a gente fica mais aberto ao conhecimento, né? Então, né? Então, no gato, apesar da literatura dizer que o lobo esquerdo é mais fácil, procure os dois também. E gato é mais fácil, tá? Então, as adrenais, o pâncreas, para a gente fechar o pâncreas, né? Sobre esse desafio do pâncreas é você ter as referências anatômicas do pâncreas e você verificar se você está fazendo corretamente, tá? Em relação às adrenais, vamos lá. Lembra que eu falei que eu tive uma orientação que não, né, não deu certo para mim, eu tive que buscar outra orientação. Então, eu vou falar aqui, tá? Eu tinha aprendido que para achar as adrenais, você acha o rim e acha os grandes vasos e vai cranear o que ela vai aparecer. Era isso que eu tinha aprendido, tá bom? E por muitas vezes eu buscava dessa forma e não conseguia, não tinha sucesso na maioria dos meus casos, não tinha, tanto é que eu tive até um problema em relação a isso, de não achar adrenal, e aí depois o outro colega acha adrenal, ela tá alterada, então, enfim. Então, e nessa época que eu não achei adrenal, eu não achava que era algo que eu tinha que melhorar. Porque eu achava, é assim que acha, eu não achei, então provavelmente está tudo bem. Né? Então não é assim, tá? Então fiquem atentos à forma de pensar,
Porque às vezes a gente só vai pensar de outra forma, muitas vezes, viu? E não é só do ultrassom, tô falando até questão de vida, né? A gente só vai pensar de outra forma se acontecer alguma coisa que chacoalha, né? E que aconteceu, chacoalhou, porque, como assim, né? Eu não encontrei e o outro colega encontrou, então chacoalhou, né? Então aí eu tive que o quê? Tive que buscar orientação de como achá-la da melhor forma possível. Eu sempre gosto de dar nomes para quem me ajuda, tá? Eu nunca vou deixar de falar que quem me ajudou foi a Luciane Canayan, que ela fazia ultrassom lá na USP. Eu fiz, né, prática profissionalizante lá, e quando isso aconteceu, eu fui lá, eu falei, Lu, pelo amor de Deus, eu tenho que saber achar adrenal, pelo amor de Deus. Aí ela falou para seguir os vasos, né? Você segue os vasos renais até os grandes vasos e aí você vai achar adrenal. Essa forma que ela me ensinou, eu acho em praticamente todos os pacientes. Lógico que nem falaram aqui, né, de é adrenal direita, a adrenal direita ela é mais difícil, é. Às vezes eu não uso exatamente essa técnica para direita, por quê? Porque às vezes, muitas vezes, está ali intercostal e você não consegue fazer essa manobra intercostal, né? A intercostal, realmente, eu fico fazendo a manobra de achorrim e fico entre os grandes vasos, faço zigue-zague, um pouquinho mais cranial, e acho a adrenal direita, tá? A adrenal direita tem essa dificuldade justamente porque muitas vezes ela está intercostal e não dá para fazer essa manobra em alguns pacientes, né? Os pacientes que eu consigo fazer essa manobra eu faço, e os que eu não consigo, eu faço esse zigue-zague, assim, depois que eu acho o rim e entre os grandes vasos eu fico fazendo essa manobra para achar a adrenal direita, tá? Vamos ver se tem mais algum comentário aqui em relação. Tá. Não era pâncreas, tá bom? Aquela imagem não era pâncreas, era mesentério. Sim, animais obesos é mais difícil. Nós temos essa dificuldade, assim, eu gosto muito de usar o transdutor microconvexo nos animais obesos, então eu prefiro muito mais eles do que o convexo mesmo. O microconvexo eu acho que a gente consegue, eu tenho mais facilidade, né? E aqui, perdido com os vasos, porque assim, lá no rim, o que vai acontecer? Você, na hora que você vai acompanhar o vaso, tanto a artéria quanto a veia renal, elas estão bem juntinhas, só que do lado direito vai ser mais, a cava ela vai aparecer primeiro, porque ela vai estar mais ventral, e do lado esquerdo a aorta, tá? Se já aconteceu, já aconteceu, principalmente aqueles, né, tórax bem profundo. Paciente tórax profundo é o terror do ultrassonografista. Então, eu gostaria também que você mudasse um pouco a forma de pensar, porque, gente, às vezes faz muita diferença do jeito que a gente enxerga as coisas. Se você fala assim, ai, que difícil, você está alimentando o difícil. Está alimentando. E quando a gente fala difícil, o que você pensa? Ai, que difícil. Você pensa de uma forma já meio que desistindo. Isso é muito difícil. Aí você vai pensar, não quero, deixa isso para lá, vou desistir. Né? E quando você pensa, é desafiador, você fala, então tá bom, né? É desafiador, então eu vou lá. Então eu vou lá passar esse desafio, né? Não tem essa diferença? A gente tem que tomar muito cuidado com as palavras que a gente usa. Elas demonstram muito até o jeito da gente pensar, tá? Sobre algo. Então, é uma outra coisa que não tem nada a ver com ultrassonografia que eu queria que vocês prestassem atenção também, que é algo que eu estudo para mim mesma, tá? Então, e eu gosto de passar essas coisas, né,
para quem conversa comigo, e aqui vocês estão conversando comigo, então eu estou falando isso também para vocês. Tá? Exatamente, ó, trocar não consigo por ainda não consigo, ainda não consegui, mas eu tenho ferramentas, eu vou atrás de ferramentas, né? Se achar adrenal comigo, pode fazer? Sim, sim. Né? Eu vou falando. Verdade, palavra tem poder. Sim, ela. O jeito que a gente fala as coisas, a gente tem que prestar muita atenção. Então, e a gente tem que estar atento, muito atento, tá? E aí depois eu faço indicação de livro, não tem nada a ver com a live aqui agora, tá bom? Mas assim, tem indicações de livros lá no meu Instagram, tem livros não vets, né? E justamente todos me ajudam nesse quesito, tá bom? Então, se você, quem gosta de ler, é só ir lá nos destaques, tá? Mas não tem nada a ver com a live, eu mudei de assunto agora total. Então, vamos lá. Então, como eu estava falando para você, né? Se você pensa, se você sabe que é seu desafio, você vai em frente, né? Então, você vai tomar uma atitude, né? Se você fizer sempre do mesmo jeito, terá sempre os mesmos resultados. Por exemplo, se eu continuasse procurando adrenal, achando que, né, um dia eu acho, um dia eu não acho, e ficar satisfeita com isso, né, eu ia ter esses mesmos resultados, de um dia achar, outro dia não achar, né, tem que ser a maioria dos exames. Eu falo isso porque tem ainda ultrassonografista que não acha as adrenais na maioria dos exames. E por que eu sei disso? Porque tem clínico que me fala, olha, esse daqui sempre fala que não viu adrenal. Então, tem que tomar cuidado. Hoje em dia, já não é mais assim, né? Eles sabem que dá para achar adrenal, então quando alguém sempre vem no laudo que elas não foram caracterizadas, ele já não confia muito, né? Acaba não tendo confiança. Né? E cuidado com essa questão de, o gás atrapalhou. O gás atrapalha? Atrapalha. Não vou falar que não atrapalha, né? Também, né? Não vamos nem 8 nem 80, né? Então, não é assim, tem gás, atrapalhou. Mas você mudou de decúbito para mudar o gás ali, de localização. Eu faço isso, eu mudo de decúbito. Se tá no dorsal, não tô achando, vamos deixar no decúbito lateral. Eu gosto mais de procurar adrenal no lateral, tá? Então, como superar o desafio das adrenais? Saber de mais estratégias para encontrá-las, né? Igual eu falei, acompanhar os vasos renais até os grandes vasos. À direita, usar o transdutor convexo ou convexo, mas eu prefiro micro, né? E utilizar o decúbito lateral para desviar do gás. Então, pelo menos isso você já está sabendo, tá? E agora vamos para os linfonodos. Então, qual é a característica dos linfonodos? São homogêneos, isocogênicos ou discretamente hipercogênicos em relação ao tecido adjacente. E eu não sei se vocês sabem, né? Alguns deles podem ter um halo hipercogênico, principalmente nos cães, né? Com menos de 2 anos. Isso saiu nesse trabalho aqui, tá? Então, filhotes, eles podem ter esse halo hipercogênico e é normal. E o que a gente vai avaliar no linfonodo? Tamanho, formato, ecogenicidade. E a gente tem que saber, sabe quando a gente encontra aquele monte de linfonodo aumentado? E aí, né? Cada um, tá? Mas como vocês fazem? Vocês vão identificando cada um, medindo cada um e vai deixar os 20 linfonodos lá descrito? Como vocês fazem? Eu sempre volto, porque eu não guardo tudo, tá? Eu sempre volto para esse slide aqui, né? E o que eu faço? Eu vejo o maior do linfocentro, né? Porque tem os grupos de linfonodos que ocorrem na mesma região e recebe os vasos aferentes de aproximadamente na mesma região. Então, por exemplo, linfocentro mesentérico cranial, tem os jejunais e os cólicos. Então, se todos esses estão aumentados, você pode medir o maior, normalmente não o jejunal, vai ser o maior mesmo, né? E você fala que do linfocito mesentérico cranial, assim como o lombar, o celíaco, ilho sacral.
tá? Eu faço isso quando tem, né, aquela linfonodomegalia generalizada. Eu não vou descrever linfonodo por linfonodo. Aí eu volto nesse slide aqui e falo, esse daqui é desse linfocentro, esse é desse. Então, eu falo, linfocentro tal, o maior mediu tanto, tá? Mas isso é uma opinião minha, tá? Cada um faz aí do jeito que achar melhor, tá bom? E assim, é sempre importante saber o que tem. Lembra, a gente falou, né? O desafio do ultrassonografista não é só saber achar as estruturas. O desafio também é entender por que tá a alteração, por que tem um linfonodo aumentado, tá? Eu não sei se tem um caso aqui, mas mesmo se não tiver, eu vou comentar. Então, os mais frequentemente caracterizados, ó, jejunal dá para achar em todo exame, viu? Você começa aí. Se você não faz isso, amanhã já vai procurar um jejunal. Jejunal dá para achar mais dos exames do que os ilíacos mediais, na minha opinião, tá? Minha opinião, eu acho muito mais os jejunais do que os ilíacos mediais. Então, já vai treinando aí achar o jejunal, tá? Aqui é o jejunal. Olha, falando do jejunal, normal, tá tamanho normal. Então, é importante estudar o que cada um drena. Eu também não lembro totalmente, de todo linfonodo, isso na minha cabeça que cada um drena. Não, eu também vou lá rever, né, o que cada um drena. Então, tem que saber quem o gástrico drena, né, o hepático, o pancreático duodenal, os cólicos, esplênicos, jejunais, né, sacrais, ilíacos internos, que antigamente eram chamados de hipogástricos, tem os ilíacos mediais, lombares aórticos, tem esse daqui, tem um erráticos. Por que eu falo lembrado erráticos? Porque tem um lombar aórtico que ele fica bem próximo ali ao diafragma, tá? Que é um que não aparece muito. Então, tem que lembrar que ele existe e a importância dele. Por que eu falo isso? Porque teve uma vez que eu encontrei esse linfonodo, e quando você encontra esse linfonodo, você tem que procurar algo no tórax. E era um felino que tinha alteração no tórax. Então, é importante, não é só falar, o linfonodo tal tá aumentado. Tá, mas e aí? Né? A gente quer ser preciso, né? A gente não quer só ser técnico, né? Que, tá, o linfonodo aumentado e pronto. A gente quer ser preciso. E ter precisão é saber o que fazer com aquela informação. Tá? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Peraí, deixa eu ver, me perdi aqui. É comum ver linfonodos císticos? Olha, eu não vou falar a palavra comum. Comum, eu vejo em pacientes, mas em pacientes renais e os linfonodos renais, né? E eu não tenho em mente, assim, falar, é mais em cão, em gato, eu vejo, acho que mais em cão, inclusive. Na minha memória, aqui é mais cão que eu vi cístico, tá? Né? Então, eu vejo mais em paciente renal, tá? E como, então, superar os desafios dos linfonodos? E antes de superar, eu vou comentar aqui um caso aqui, que foi assim, por isso da importância de, eu vi um linfonodo aumentado aí, o que significa, né? Eu vi um linfonodo ilíaco interno bem aumentado, muito aumentado, grosseiro, não era só, reacional, não era. Tem linfonodo que você fala, eu já não sei que isso aqui não é reacional, isso daqui, para mim, é neoplasma. Só que não tinha nada ali no abdômen, né? E eu não lembro não lembro da queixa do paciente, não lembro. Mas não tinha nenhuma queixa em relação a, não consegue defecar, não tinha nada disso, né? E aí,
a gente fez a citologia, não deu conclusiva, e foi conversado com uma onco, né, porque eu falei, olha, esse linfonodo aqui não tem cara de reacional não, né, mas só que eu nunca tinha visto uma anel com origem no linfonodo, assim, origem linfonodo ilíaco interno, nunca vi. E aí foi compartilhada essa informação com uma onco, ela falou assim, vocês avaliaram região perianal, porque normalmente é uma formação nessa região que esse linfonodo fica bem alterado também. E aí, dito e feito. Então, se por acaso eu já tivesse essa informação, olha, o ilíaco interno ele está bem alterado, deixa eu avaliar a região perianal para ver se não tem, por mais que não tenha queixa, porque não tinha, né? Não tinha queixa. E tinha uma formação ali perianal, né? Então, poderia ter adiantado um pouco mais, né? Não esperar falar com a onco para depois, né? Então, eu queria deixar essa orientação aqui da importância de você saber o que cada um drena para que você pense, e aí, o que eu tenho que procurar? Né? Onde eu tenho que procurar uma alteração, né? Para você ser mais preciso. E como superar o desafio dos linfonodos? Começar a entender um pouco mais sobre a anatomia vascular, isso é imprescindível. Não tem como você ser preciso no linfonodo se você não souber um mínimo ali de anatomia vascular, tá? E ao encontrar uma linfonodomegalia, prestar atenção qual órgão está alterado para aumentar, né, a sua assertividade e precisão na identificação do linfonodo. Aí tem a expectativa e realidade, né? No sentido de, por exemplo, às vezes você tem uma orientação, agora eu tenho orientação de achar adrenal, vou dar um exemplo, achar adrenal pelos vasos, tá? Então, achar que na primeira tentativa você vai conseguir, né? E quando na realidade é tentar mais de uma vez, né? E achar que assim, uma orientação de um método vai servir para todos os tipos de pacientes. Não vai. Né? Cada paciente, o tórax profundo vai ser diferente, o paciente de sobrepeso vai ser diferente, o paciente agitado vai ser diferente, o cão, o gato, né? Então, não é só uma forma para todas as estruturas, né? A gente tem que ir se adaptando conforme as diferenças dos pacientes, tá? E com a experiência que eu tenho ao longo desses anos, né? O que eu estou passando aqui para vocês, a experiência prática e de quem busca melhoramento contínuo. Por isso que eu falo para gente, eu revejo anatomia até hoje. Até hoje eu tenho que dar, deixa eu olhar esse vaso aqui, qual o caminho dele certinho. A gente tem que rever, tá? E isso é a forma de melhoramento contínuo, tá? E o melhoramento contínuo, se você tiver essa visão, né, que é necessário o melhoramento contínuo, é necessário rever se está fazendo certo, porque às vezes a gente não sabe, como eu no passado, eu não sabia se eu estava fazendo certo ou não, né, achava que estava. Então, quando a gente se questiona e pergunta, olha, acho que está certo dessa forma, aí você está buscando realmente o melhoramento contínuo. Se você não pergunta, você não sabe. Se você não rever o que você está fazendo, você não sabe, tá? E tem uma frase do Marco Aurélio, que é: o prejudicado é aquele que permanece na ignorância. Porque quem não, né, quando você não sabe que você não sabe, você vai permanecer naquilo lá e você vai ficar prejudicado. Eu espero que as orientações aqui dessa live te ajudem também na sua rotina, que amanhã você já consiga aplicar as orientações. E quem compartilhar a live, a gente vai compartilhar mapa mental, tá? Então, vamos ver se temos mais comentários. Então, é isso aí, pessoal. É isso aí. Apliquem os conhecimentos que adquiriram hoje, né? E eu quero saber de você também, né? Quero saber amanhã. Amanhã pode mandar mensagem, isso aqui me ajudou. Né? Então, é isso aí, pessoal.